Você tá lá, feliz e saltitante, escolheu o tema perfeito da vida pro TCC, amou, chegou pro orientador felizinha e ele falou não vamos fazer esse tema, não funciona, não é bom. E aí? Você sente e chora? Também, mas depois você vem, assiste essa aula para você descobrir aqui como convencer o orientador sobre o seu tema do TCC. É o que eu vou te ensinar nessa aula. Vem comigo. Vem comigo é meio tosco, né? Tô descobrindo ainda o jeito que eu quero falar aqui. Vamos só continuar. Oi, eu sou a Thaisa Porfírio, eu sou arquiteta urbanista, eu sou a criadora aqui do Arquinuvem. Se você não conhece o nosso conteúdo, como eu sempre falo, e vou falar nos começos dos vídeos, te convido depois, dessa aula a dar uma mapeada aqui, olhar tudo que a gente produz, tudo que a gente faz. Nossa especialidade é ajudar estudantes de arquitetura, principalmente no ano do TCC, beleza? Se você já conhece o Arquinuvem, você já sabe como funciona e você já sabe que eu leio o roteirinho aqui porque eu esqueço das coisas. Mas vamos lá! Se você já conhece, lembra de engajar depois, dar aquela força. E é isso. O que nós vamos falar aqui hoje? Roteiro, volta pra cá. Nós vamos falar sobre como convencer o orientador do seu tema. Ah, mas Thaisa, você vai me ensinar coisas para persuadir e gatilhos mentais, que eu vou convencer o orientador? Não, você só vai comprovar que o seu tema é bom, que você fez o seu trabalho, e aí o orientador vai decidir, né, por ele mesmo. E se você conseguir comprovar de uma forma muito boa, com muita clareza, dificilmente ele vai recusar. Mas se ele recusar, eu vou te ensinar aqui como driblar isso também. O que a gente vai pensar? Então vamos lá, a famigerada escolha do tema. Foi o que eu escrevi aqui quando eu estava tendo esse insight desse vídeo. Bom, o que eu tenho que avisar vocês antes? Não existe fórmula mágica para convencer ninguém de aceitar o tema, por mais que possa existir talvez alguma técnica. O que eu vou te ensinar aqui é uma coisa realmente sólida, que não é só para convencer o orientador, é para embasar de fato o seu projeto, o seu tema, né, e sua proposta, para que você também convença a banca, para que você deixe claro para a banca, como eu já falei em outro vídeo aqui de relevância social, para que você deixe claro para a banca que seu tema é importante e você precisa falar sobre ele. Só que o que acontece? Se o seu tema não tiver bom, como eu escrevi aqui, ó, deixei bem claro, se seu tema não tiver bom, não tem milagre. Tem que ter um tema bom. Por isso que eu te ensino aqui também em alguma outra aula, na aula de relevância, por isso que eu te ensino como deixar, né, o seu tema bom, como escolher um tema bom. Então, como eu falo sempre, lidar com o orientador vai muito além da arquitetura, né? A gente tá falando de pessoas, relações interpessoais, verdades absolutas, cada um tem a sua percepção, né? Tem a sua visão de mundo e pode ser um pouco complicado. Eu tenho bastante aluno que vem desesperado. Thaís, o meu professor barrou meu tema e esse tema é minha vida, eu quero falar sobre isso e o professor odeia e ele já é meu orientador, não tem como trocar. O que eu faço? Tranco o TCC, espero o professor sair da faculdade, depois eu volto? Não! Você vai lutar pelo seu tema, se o seu tema for bom, fizer sentido. E aí, o orientador que lute para te engolir até o final do ano. Mas é aí que tá. Não é legal você ter essa relação de, tipo, um ter que engolir o outro até o final do ano. Isso prejudica demais o ano do TCC. Seu desenvolvimento, sua criatividade. Então, o cenário perfeito, o cenário recomendado, é que você tenha um orientador como seu aliado e que ele esteja tão empolgado no tema quanto você. Porque aí uma pessoa tão disposta, uma pessoa tão... uma pessoa que comprou a ideia junto com você vai ter muito mais energia, vai ter vontade de trabalhar nesse tema, né? Do que você sentar lá e o orientador ficar assim: não aguento mais esse tema, não aguento mais habitação social. Habitação social é importante, tá, orientadores? É muito importante. Mas vamos lá. Como é que você vai dizer, professor, tá aqui meu tema, é esse, e ele vai falar, não gosto, não quero, troca. Se você chegar lá sem nenhuma ideia, sem nenhuma estratégia e, pior, sem nenhuma pesquisa feita, dificilmente você vai convencer, certo?
Então vamos lá, aqui a gente separou 4 passos no nosso PDF da aula. Quem já conhece sabe que esse PDF eu deixo disponível para baixar por 7 dias do dia que eu soltei a aula. Se você está assistindo depois de 7 dias, o PDF já não está mais no ar. Aí você que lute. Mas se você está assistindo, depois vai ter o link aqui, vai lá e baixa se tiver disponível, certo? Vai estar aqui os 4 passos bem detalhados. O que você vai fazer? Você vai provar para o orientador, mostrando materiais, que o seu tema é relevante. E quais são esses 4 passos? O primeiro passo, esses 4 passos são bem semelhantes com a aula de comprovação da relevância social. A diferença é que você vai estar falando isso e mostrando para o orientador. Então, o primeiro passo é identificar o problema. Se você não sabe exatamente o que é, eu recomendo que você depois assista a aula de relevância social. É a aula 1 aqui do IGTV. Então vamos lá, nesse passo você tem que deixar claro para o orientador qual é o problema. É falar, professor, eu tenho esse tema, essa é a problemática dele, é isso aqui que eu identifiquei de problema e é isso aqui que eu vou propor resolver no meu tema, ou uma parcela disso. Então, não é só dizer, é mostrar. Então é fazer aquele passo a passo lá da aula 1. Então depois você assiste a aula 1. Então, identificar o problema, mapear ele e falar, professor, é esse. Mostrar, né, as pesquisas, toda essa parte de comprovação. O segundo passo é você delimitar o recorte do tema. Ah, Thaís, aqui que é recorte. Bom, lembra que você não pode abraçar o mundo no TCC, você não é legal você querer resolver todos os problemas do mundo com o seu projeto. Quanto mais específico for o seu TCC, quanto mais a fundo ele for em um problema, mais efetivo, mais eficiente ele vai ser para resolver esse problema. Se você quer abraçar o mundo, você não consegue soluções para tudo. Então, geralmente, desse ponto aqui de delimitar o recorte, os orientadores barram muito, porque ele fala assim, você quer falar sobre habitação social. Que legal. E aí? Você vai falar o quê? Habitação social da onde? Para quem? Para como? Por onde? Por quê? Com que intuito? Vai para onde que é essa habitação social? Ele vai olhar para você e vai falar. Aí você vai falar, não sei. Então aí, e se ele tem ranço de habitação social, ele vai falar, não, troca. Então, o que existe aqui? Você tem que ter um tema e não exatamente é uma regra ter um subtema, mas um subtema ele sempre ajuda, ele sempre mostra que você está afunilando. Às vezes o subtema ele pode ser um complemento, tipo habitação social para a cidade de São José do Rio Preto, ou habitação social com ênfase em... Já tô pulando para a parte, enfim, já pulei para a parte aqui do roteiro, viu? Por isso que eu tenho que ler aqui, gente, que eu me perco. É muita info. Mas, o que a gente tá falando então? Você chega lá pro orientador e fala, professor, quero fazer habitação. Só isso. Então, seu tema tá amplo e genérico. Precisa dar um zoom, um recorte. Habitação social para onde? Para quem, né? O público. Então, geralmente, esse zoom a gente vai falar, acrescentar público, acrescentar local ou alguma especialidade. No meu caso, foi habitação social com ênfase em arquitetura bioclimática. Foi uma loucura, mas beleza. Então, delimitar o recorte, que é o segundo passo, é afunilar isso. Um exemplo. Vou fazer do meu TCC, o tema é uma escola. Beleza, sim. Uma escola para quê? Para quem? Qual é a relevância social? Uma escola, todo mundo precisa de escola. Sim, mas uma escola para quê? Com quais características? Qual problema você está resolvendo? A falta de escola? Escola deve ter por aí, bastante. Mas e o problema de fato? Então, o que você vai falar? Bom, o meu tema é uma escola para a cidade de Catanduva com ênfase em conforto ambiental. Eu sempre uso isso porque é o subtema que eu penso mais rápido, que ficou gravado na minha cabeça. Mas pode ter qualquer subtema. Ou uma escola especializada em neuroarquitetura, em melhorar o aprendizado. Qual que é o problema aí, então, nesse tema? Pra gente já te dar um exemplo prático. Que você pode fazer um mapeamento e falar, os alunos têm dificuldades de aprender, tem déficit de atenção, ou
o ambiente interfere no aprendizado do aluno. Então você vai achar informações, achar, por exemplo, dados do Enem, das notas, para você ter um ranking, tipo, muita nota ruim, o que está acontecendo? O ambiente, ele interfere nesse aprendizado, a qualidade de conforto ambiental daquela escola interfere no aprendizado? Vai fazer essa pesquisinha e aí você tem o quê? Um problema. A arquitetura interferindo no aprendizado. E o que você vai propor então? Uma escola com ênfase em neuroarquitetura para melhorar o aprendizado. Não precisa ser esse o título, mas esse é o seu tema. Então entende que aí você não está falando, vou fazer uma escola. Escola de quê? Para quem? Vai para onde? Você está fazendo uma escola com ênfase em neuroarquitetura para resolver aquele problema ou para melhorar. Às vezes o problema você não vai resolver. Você vai criar um cenário, um ambiente que vai melhorar e colaborar para o aprendizado, entendeu? Porque o aprendizado também depende da didática do professor, do sistema de ensino, enfim, várias questões que não é a arquitetura que vai resolver. Mas, que é um quarto passo aqui que a gente vai te contar já. Mas você vai melhorar, você vai tentar otimizar, deixar mais eficiente aquele ensino através da arquitetura. E isso, vários e vários temas que você pensa, tema, um subtema ou um tema para a cidade X, geralmente temas de intervenção urbana, de requalificação, de reformas ou de recuperação, né, dos locais. Você vai ter esse tipo, eu quero fazer um tema de requalificação urbana. Beleza, mas para onde? Para que bairro? Para que local? Para que público? Vai a fundo. Isso é delimitar o recorte do tema, é dar aquele zoom e marcar, prof, vou resolver só esse pedacinho aqui, porque é só o que dá para minha capacidade, né, e para o tempo disponível do TCC, que já é muito, certo? Então você vai afunilar o tema. Terceiro passo para falar para o professor que o seu tema é importante. Você vai comprovar para ele a relevância social. Thaisa, como eu comprovo a relevância social? Tem uma aula só disso, com 4 passos. Os 4 passos da aula de relevância são bem parecidinhos com o do professor aqui, com essa aula. Mas você vai entender que tá tudo realmente interligado. Beleza, como que você vai comprovar a relevância? Eu vou dar uma pequena introduçãozinha aqui, porque tá no roteiro e vai ser interessante. No tema que eu comentei assim, uma escola com ênfase em conforto ambiental para Catanduva. Por quê? Por que você escolheu esse tema? Ele vai perguntar. Porque você pesquisou autores que falam sobre a falta de conforto ambiental nas escolas, no Brasil, estado de São Paulo, por aí vai. E aí, por que em Catanduva? Professor, porque eu moro em Catanduva, eu adoro a cidade feitiço, eu amo aqui. Beleza, mas e o que isso tem a ver com a relevância social? Qual é a justificativa que faz mais sentido? Porque em Catanduva não existe escola com conforto ambiental para isso. E porque existem estudantes aqui que precisam dessa qualidade, né, da arquitetura. Então, porque não tem escola aqui. Então, isso aí é um probleminha de demanda. Não tem, é importante ter, então. E por quê? Porque tem autores que estão falando a relação do conforto ambiental com a qualidade do estudo. Já matou a charada. E aí, também vai ter as questões de sustentabilidade, eficiência energética, toda a otimização que a sua arquitetura vai trazer para a tipologia escola, certo? Então, você mostrou que é relevante para a sociedade, você mostrou que tem um para quê e um porquê, né? E um para onde, um local, você recortou e comprovou a relevância social. Qual que é o quarto passo, então? Você vai, por fim, afirmar a sua arquitetura como solução. Thaisa, você tirou isso da onde? TCC é de arquitetura. O que nós vamos fazer? Resolver um problema. Como nós vamos resolver esse problema? Editora, coloca aqui, a arquitetura. A arquitetura é a solução para tudo no nosso universo arquitetônico, no nosso universo estudante de arquitetura, futuros arquitetos. Então, o que vai acontecer aqui neste passo? Você vai falar, né? Você vai mostrar, talvez com estudos de caso, você vai comprovar que através da sua proposta arquitetônica, você vai minimizar ou resolver aquele problema
do conforto ambiental, da habitação, de pessoas com vulnerabilidade, de qualquer tema que seja. É a sua arquitetura, o produto final, né, do seu TCC, é o projeto arquitetônico, né, a proposta, e ela vai propor melhorias, ela vai resolver esse problema. Então você vai falar e pode ser que não tenha estudos de caso. Caso você tiver dificuldade para encontrar, manda um inbox aqui que a gente pode te ajudar. E se não tiver estudo de caso, aí o que pode acontecer? Se não tiver nunca um estudo de caso do tema que você quer fazer, é bem raro, mas pode ser que não tenha, você pode estar inventando a roda agora. Não tendo estudo de caso, o que a gente vai fazer? Falar, pô, não tem, então precisa ter. O meu projeto vai ser o pioneiro. Pronto, resolveu. Mas geralmente tem estudo de caso, vocês mostram, né, esses estudos, aí vocês vão pegar e falar, Thaisa, eu fiz praticamente o TCC inteiro só para comprovar para o orientador que o meu tema é relevante e para ele aprovar. Não, não é bem assim. Mas sim, você fez já uma pesquisa, você reuniu dados, você montou documento, já pegou estudo de caso. Beleza, Thaís, o professor não aceitou, ele falou que ele odeia esse tema, que ele não vai trabalhar. Se o seu tema estiver bem defendido, fizer sentido, conversa com outros professores, não para trocar de orientador, mas conversa e fala, ó, não precisa nem criar conflitos na faculdade, mas fala, ó, eu vou seguir com esse tema. E aí você vai ter o desafio, né, de cativar o orientador durante o ano todo. Se tiver bem defendido, é bem difícil ele recusar, mas se for uma questão interpessoal, aí já é um problema que talvez tenha que resolver na coordenação da faculdade, alguma coisa nesse sentido. Geralmente, quando o aluno, pelo menos os meus alunos do tema ideal e da mentoria, quando eles vão com todo esse material que eu ajudo eles a construir, o professor ama o tema depois de ter odiado. Ah, agora eu entendi, você não tinha me mostrado dessa forma, agora fez sentido. Por quê? Porque você levou um calhamaço de informação. Aí que tá também, não é muita informação, é uma informação organizada e filtrada. É tipo assim, o suprassumo das informações para você ter o aval de mandar bala no tema na sequência. Então, Thaisa, pesquisei tudo, no meio do caminho eu vi que meu tema não serve. Começa outro. Sim, não comecem o TCC com um tema problemático. Nunca. Regra vital. Não façam isso. E, vou ter que pesquisar quantos? Vou ter que fazer quantos documentos desses, de quantos temas? De preferência 1 ou 2. Mas você pode ter lá 3 ou 4 opções que está em dúvida. Começa a pesquisar um pouquinho, já deu ruim, já troca para a próxima opção. E, eu vou fazer isso 3 vezes, o meu professor vai recusar. Não, uma hora vai dar certo. Só que aí você tem que também priorizar uma coisa que é muito importante, que eu vou falar em uma outra aula. Que é qual o propósito que o seu TCC, o seu tema, tem na sua vida e no futuro da sua carreira. Tem que ter um propósito. E é isso. Então, todos esses passos, construir relevância social, é pôr no papel, é criar um documento. Como que você vai fazer isso? Baixa os PDFs aqui que estão gratuitos e aqui embaixo tem um link do treinamento Tema Ideal. O que é o treinamento Tema Ideal? Quem não conhece o Arquinuvem, a gente tem essa mentoria anual e nessa mentoria tem um módulo, um mini curso lá dentro só para escolher tema, porque o tema é a coisa mais importante do TCC. E aí eu extraí, como eu abro a mentoria só 2 vezes por ano, eu extraí esse treinamento de dentro da mentoria e liberei para vocês se inscreverem nele separado. Muita gente não consegue entrar na mentoria, quer definir o tema, é o mais importante. Então, nesse treinamento, em 7 passos, em menos de 15 dias, eu te ajudo a construir a proposta do seu tema, a relevância social, a pesquisa, a encontrar bibliografia sobre isso. E além disso, você tem direito a um atendimento particular comigo. Ou seja, você falar, Thaisa, tô em dúvida aqui entre esses temas, não acho material, não consigo entender, me ajuda a justificar para o orientador. Então esse atendimento particular, depois de você fazer as aulas, né, os 7 passos, baixar todas as bases prontas só para preencher esse roteirinho que eu falo para montar, eu tenho ele pronto e você só vai preencher. Você baixa tudo lá e tem o atendimento comigo e em menos de 15 dias, 7 dias se você for bem engajado, bem dedicado,
você já consegue ter o tema para pegar e falar, orientador, é isso, é aqui, nós vamos ficar o ano inteiro sobre isso, falando disso, e manda bala. E já vai começar monografia, projeto, estudo de caso. Toda essa pesquisa de comprovação de relevância social, esse passo de convencer o orientador, tudo isso já é... Você já vai pegar um monte de coisa. Você não vai pôr tudo nesse único documento, mas todo esse material que você já vai pesquisar, você já não vai ficar travado. Depois que liberar o tema, você já tem quase tudo ali, ó, para começar a monografia, só vai colocar mesmo a pesquisa. Então olha o link, treinamento tema ideal. Tem poucas vagas restritas por mês e o preço também tá promocional, depois vai subir logo logo. Tem muita gente pedindo e eu tô tendo que limitar as vagas porque começou o semestre e a galera não tem tema. Então tem o tema, vê o link e baixa o PDF aqui gratuito, certo? Terminei meu roteirinho e é isso. O que eu vou pedir agora? Para você engajar, falar pro Instagram, ó, Instagram, é legal esse conteúdo, todo mundo precisa ver da arquitetura. Você vai mandar para um amigo, se você ainda quiser, mas eu te peço. E comentar, mandar sua dúvida. Tem uma dúvida muito complexa? Manda aqui no inbox, eu vou responder para você. Pode demorar um pouquinho, mas a gente vai ajudar, certo? E é isso, te vejo numa próxima aula. Se você não assistiu a aula de relevância social, tá aqui no IGTV ou no YouTube, se você estiver no YouTube. E é isso, vê o treinamento tema ideal, prioriza lá suas coisinhas e manda bala no seu TCC. Te vejo na próxima aula. Tchau!